Em pronunciamento pelas redes sociais, o deputado Domingos Sávio rebateu narrativas que vêm sendo propaladas sobre a proposta de emenda à Constituição que visa restabelecer o equilíbrio entre os poderes da República. O deputado disse: "Não acreditem em quem tenta desvirtuar o propósito da PEC do equilíbrio entre os poderes. Compartilhe a verdade." No vídeo, Domingos Sávio esclarece que é o autor da PEC 50, a qual foi apensada a PEC 28 e que avançou na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. O deputado disse: "Isso é um passo importantíssimo para que possamos resgatar plenamente a democracia que está abalada no Brasil, porque hoje nós já vivemos de fato uma ditadura do STF com decisões inconstitucionais, principalmente protagonizadas pelo ministro Alexandre de Moraes, que se coloca acima do bem e do mal, acima da Constituição. Se posiciona como vítima, como investigador e como verdadeiro carrasco em alguns momentos, porque está condenando algumas pessoas inocentes a 15, 16, 17 anos de prisão sem direito à defesa, sem o devido processo legal." O deputado lembrou que os excessos do Supremo Tribunal Federal não se limitam aos abusos de autoridade, violações de direitos humanos cometidos nos inquéritos políticos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes na Corte, mas também incluem as decisões em que os ministros invadem as atribuições dos outros poderes da República, em especial do Legislativo. Domingos Sávio lembrou: o STF tenta passar por cima do Congresso permanentemente. O deputado Domingos Sávio fez um apelo à população para que pressione pela aprovação da PEC no plenário da Câmara. Ele disse: "Peça ao seu deputado que vote a favor da aprovação da PEC 50, do equilíbrio entre os poderes. É hora de toda a sociedade se unir em defesa da verdadeira democracia." Na conjuntura jurídica atual do Brasil, muitas pessoas estão sendo tratadas como subcidadãos e subhumanos, sendo perseguidas implacavelmente por medidas judiciais invasivas e arbitrárias, sem direito razoável ao contraditório e à ampla defesa, pelo simples motivo de terem manifestado apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Por expressarem suas opiniões, são alvo de CPIs, de inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, ou são vítimas de medidas arbitrárias como prisões políticas, apreensão de bens, exposição indevida de dados, entre outras. O ex-presidente Jair Bolsonaro chegou a advertir em um pronunciamento para uma manifestação da subprocuradora Lindor Araújo, da Procuradoria-Geral da República, que denunciou o uso da técnica da Fishing Expedition por parte do ministro Alexandre de Moraes. A técnica é comum nos inquéritos conduzidos por Moraes contra adversários políticos, jornais independentes e cidadãos que se expressam de maneira crítica contra a conduta de ministros da Suprema Corte. Neste modus operandi, o investigador promove uma devassa em pessoas escolhidas por ele para procurar algum indício, algum motivo para acusação, em contrariedade ao preconizado pelo direito que deveria investigar fatos. Em inquéritos conduzidos em cortes superiores, observa-se um procedimento característico. Matérias da velha imprensa atribuem um rótulo ou marca a um grupo de pessoas e isso é tido como suficiente para quebras de sigilos, interrogatórios, buscas e apreensões, prisões e confiscos. As matérias e depoimentos de pessoas suspeitas são aceitos sem questionamento e servem de base para medidas cautelares contra as pessoas marcadas. Após promover uma devassa nas pessoas e empresas, no que é conhecido como Fishing Expedition, os dados são vazados para a velha imprensa, que então promove um assassinato de reputações que dá causa a novas medidas abusivas. Conforme vários senadores já notaram, os procedimentos são comumente dirigidos aos veículos de imprensa independentes em evidente tentativa de eliminar a concorrência, controlar a informação
e manipular a população brasileira. Os inquéritos são mantidos abertos por tempo indeterminado para continuarem a produzir seus efeitos devastadores sobre as vidas dos investigados que não têm meios para questionar as decisões. Em um inquérito administrativo no Tribunal Superior Eleitoral, seguindo esse tipo de procedimento, o ministro Luiz Felipe Salomão ordenou o confisco da renda de diversas pessoas, sites e canais conservadores, inclusive a Folha Política. A decisão recebeu elogios dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin, e o inquérito passa de corregedor em corregedor, enquanto a renda do trabalho de famílias e empresas permanece confiscada sem base legal. Após o ministro Luiz Felipe Salomão, já foram relatores do inquérito os ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves e Raul Araújo, e a atual relatora é a ministra Isabel Galotti. A decisão não discrimina os conteúdos e atinge a totalidade da renda dos sites, com o objetivo de levar ao fechamento dos veículos por impossibilidade de gerar renda. Todos os rendimentos de mais de 20 meses de trabalho são retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. A PEC de minha autoria, a PEC 50, a PEC do equilíbrio entre os poderes, que é capaz de anular decisões inconstitucionais do STF, foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça. A ela está apensada a PEC 28, do colega deputado Reynold Stefani e outros. Esta PEC 28, que está sendo divulgada, na verdade, está apensada a PEC de minha iniciativa, a PEC 50, que tem também o apoiamento de cerca de 200 parlamentares. Isto é um passo importantíssimo para que possamos resgatar plenamente a democracia que está abalada no Brasil, porque hoje nós já vivemos, de fato, uma ditadura do STF, com decisões inconstitucionais, principalmente protagonizadas pelo ministro Alexandre de Moraes, que se coloca acima do bem e do mal, acima da Constituição, se posiciona como vítima, como investigador, como um verdadeiro carrasco em alguns momentos, porque está condenando algumas pessoas inocentes, pessoas que não tiveram direito de defesa a 15, 16, 17 anos de prisão, sem direito de defesa, sem o devido processo legal. Mas não é só isso. O STF tenta passar por cima do Congresso permanentemente, liberar drogas, liberar aborto, tomar decisões absurdas que ferem o direito de propriedade, direito constitucional, que é considerado cláusula pétrea, assim como o direito à liberdade. Portanto, chegou a hora de nos unirmos para que a PEC 50/2023, a PEC do equilíbrio entre os poderes, de nossa iniciativa e que já está agora aprovada a sua constitucionalidade pela Comissão de Constituição e Justiça, seja aprovada no plenário. Peça ao seu deputado que vote a favor da aprovação da PEC 50 do equilíbrio entre os poderes. É hora de toda a sociedade se unir em defesa da verdadeira democracia. Portanto, peço, eu nunca fui de pedir para divulgar vídeo, mas divulguem esse vídeo e peçam que agora a gente se una para que a PEC 50, que estabelece o equilíbrio entre os poderes e possibilita que decisões inconstitucionais do STF sejam revogadas, seja agora aprovada em plenário. Próximo orador inscrito, deputado Domingos Sávio.
presidente, deputada Cristo Nieto, meus colegas parlamentares. Eu vou iniciar, inclusive, fazendo um comentário sobre o que acabamos de ouvir do colega. Ele dizia que, primeiro, considera inadequado que a Comissão de Constituição e Justiça esteja debatendo uma série de projetos que atribui que seriam contra o STF, a Suprema Corte. Eu não vejo assim. Mas é interessante, e eu tenho, pelo querido colega Alencar, um respeito enorme, todos os colegas, indiferente das nossas posições ideológicas, das nossas linhas partidárias, eu sempre procuro conviver num nível de respeito, numa linha de trabalho em defesa das minhas ideias. Mas aqui é preciso que a gente coloque às claras algumas contradições. Por um lado, se diz que é preciso que se combata os abusos de todos os poderes. Eu ouvi isso aqui agora. É preciso combater o abuso do poder legislativo, do poder executivo, do poder judiciário. Nós temos mecanismo para combater abuso do poder legislativo. Aliás, o próprio poder judiciário o faz na sua absoluta legitimidade. E não está se tirando dele essa prerrogativa em momento algum. Do poder executivo, da mesma forma, há vários mecanismos, inclusive essa casa o exerce. Do poder judiciário, nós estamos testemunhando os abusos, mas é de forma descarada, é de forma criminosa. E não tem nada o que se fazer. E é se calar, e é se curvar, e é se aceitar. Então é por isso que não se viu antes essa indagação feita. Por que nunca na Comissão de Constituição e Justiça não se debruçou sobre projetos para se tratar dessa questão dos abusos cometidos pelo STF? Primeiro, porque de fato não era assim antes. E nós vemos ex-ministros do STF, não é um ou dois, são vários, quase que a unanimidade dos ex-ministros do STF, vivos, juristas de uma competência indiscutível, como Ives Gandra e tantos outros, sistematicamente apontando os abusos que estão sendo cometidos pelo STF, as ações de inconstitucionalidade e desrespeito, e agora já enveredam para o caminho do crime. É isso que eu estou dizendo com todas as letras. Um STF em que a briga, e o STF eu defendo, o Supremo, a instituição. Agora eu vou defender criminoso, porque ele se assentou lá dentro e ele agora é todo poderoso e não se pode atribuir a ele o crime de responsabilidade? Então o deputado Sócrates foi muito corajoso e muito feliz. E não foi agora, no meio dessa crise, não. Foi já há vários anos. A deputada Bia Kiss, da mesma forma, ao apresentar projetos que estabeleçam com clareza o crime de responsabilidade. Mas que crime, deputado Domingos Sávio, eles estão cometendo? Eu digo com clareza, na minha opinião, que o senhor Alexandre de Moraes, ao não se respeitar o devido processo legal, ao julgar na cadeia pessoas inocentes que não tiveram o devido direito de defesa, não tiveram o duplo grau que é previsto no Código de Processo Penal, tiveram seus advogados impedidos de agir, mas ele foi além. Ele se omitiu de maneira, na minha opinião, criminosa, não cumprindo o seu dever, diante de um pedido, inclusive endossado pela Procuradoria-Geral da República, para que o Clesão, doente, pudesse cumprir em casa uma prisão preventiva, porque ele não foi julgado, não tinha absolutamente nada, um homem inocente com uma história de vida, de dedicação, de trabalho, um homem simples, um trabalhador aqui do DF. E ficou lá mês após mês, na gaveta do senhor Alexandre, ele se omitindo, e o Clesão morreu. Eu estou falando de uma vida retirada. E aí não se pode falar nada. Pelo contrário, cuidado, Domingos, daqui a pouco ele te persegue. Não vai perseguir. Eu tenho 8 mandatos de vida pública, uma história limpa. Os colegas que estão aqui, quem são de Minas Gerais, me conhecem, de vereador, prefeito, deputado estadual, deputado federal. E eu aponto o dedo para dizer, senhor Alexandre de Moraes, o senhor está com as mãos sujas de sangue, sim. O senhor condena a 16 anos, a 14 anos, sem direito de defesa. E não se pode fazer nada. Não, pode mandar para o Senado um pedido de impeachment. E aí eu completo o raciocínio na defesa desse projeto de lei, parabenizando o relator, doutor Alfredo Gaspar, deputado Alfredo. Você incluiu em boa hora que há prazo
para o senhor presidente do Senado, para vergonha dos mineiros, para nossa tristeza, senhor Rodrigo Pacheco, que se omite, se acovarda, não dá uma resposta ao país, os inúmeros pedidos de impeachment contra o senhor Alexandre de Moraes. Que interesses o senhor tem para sequer discutir um assunto que o Brasil clama para ser discutido? Coloque em plenário e diga que o Alexandre é inocente. Coloque em plenário e que o assunto seja debatido. Não. Não se pode discutir. Por que não se pode discutir? Não, porque não é o STF. O Alexandre é que é supremo. Ele é supremo. Ele está acima do bem e do mal. Ele faz o que ele bem quiser. Ele abre um inquérito do fim do mundo. Ora, eu sou médico veterinário. Eu cursei uma pós-graduação em Direito Público para aprender um pouco sobre direito constitucional. Eu já era deputado quando fiz isso. Não fiz isso para advogar, para ganhar título. Fiz para conhecer um pouco da lei, senhor Alexandre de Moraes. E o senhor rasga a Constituição. A Constituição que eu conheço e que eu jurei defender. E eu não posso jurar defender a Constituição e me calar e dizer, ora, se eu votar isso, eu estou perseguindo o Supremo. Que perseguindo? Passou de hora. O problema, e está muito claro, o problema é que existe, neste momento, um grupo de deputados de esquerda que entendem o seguinte: virou um STF de esquerda, ideologicamente cooptado. Então vamos protegê-los, porque assim a gente tem no Brasil uma réplica da justiça da Venezuela, que diz amém a um governo de esquerda. Isso não é adequado para a democracia. STF não tem que ser de esquerda ou de direita. STF não tem que ter linha ideológica. STF não tem que ter ministro que após a eleição vai fazer discurso, e ministro do STF que esteve no comando do Tribunal Superior Eleitoral diz: derrotamos o bolsonarismo. Ele atribui a si, um ministro do STF, atribui a si a derrota de alguém que acabara de disputar uma eleição. Isso contribui para a democracia? Isso contribui para o STF? Isso é uma vergonha. Defender esse tipo de coisa é uma vergonha. Se dizer democrata e defender isso, ainda ficar querendo apontar o dedo para os outros, dizer, eles falam que são democratas, mas não são. Isso é uma vergonha. É uma esquerda vergonhosa. É uma vergonha uma esquerda que não tem coragem de discutir o que é verdade na democracia. Eu não quero STF de direita, nunca quis STF de direita, nunca defendi golpe militar e jamais vou defender. Eu quero um STF independente. Eu não quero um STF do Alexandre de Moraes, na minha opinião, um criminoso, na minha opinião, um homem que não respeita a Constituição. Nessas alturas, acho que é um problema de mental. Não devia de ser preso apenas, devia de ser internado. Porque um homem insensível, um homem que sabe que está desrespeitando o devido processo legal, mantém mães, pais de órfãos vivos, presos sem direito à defesa. Eu visitei em Divinópolis meus colegas parlamentares da esquerda. Eu visitei em Divinópolis, haviam 5 presos no dia 8. Um já condenado a 14 anos, operário da rede ferroviária, que nunca tinha cometido um crime antes, sem ter o devido processo legal. Recebeu a notícia, de uma hora para outra, seu advogado não teve nem como defendê-lo. Mas os outros 3 pequenos produtores rurais, lá da região. E o quarto, sabe o que era o quarto? Que estava lá preso. Um paciente psiquiátrico, um homem de entre 45 e 50 anos, parecia ser mais velho do que eu, há 20 anos vendia picolé na rua, em Piuí. Era considerado, é aquele paciente psiquiátrico pacífico. Aquela figura que a cidade inteira conhece, que não conseguiu desenvolver outras habilidades porque tem problemas mentais. Veio a Brasília, esse paciente psiquiátrico, e estava lá preso, desesperado, chorando quando me viu. É isso que está preso, dizendo que é golpista, terrorista. Vi dizer que um determinado indigente, morador de rua, está na mesma situação aqui em Brasília. E nós vamos achar que não, mas é o STF, ele tem o direito de errar por último. Ainda tem coragem de falar isso. Como tem o direito de errar por último e tirar a vida das pessoas?
não tem o direito de tirar a vida das pessoas. Esse parlamento tem o dever de reagir. E aí, ainda comete o absurdo de falar isso é equivalente ao Estado Novo, porque o Estado Novo é que podia rever decisão. Ora, tenham respeito conosco. O Estado Novo era revista a decisão de maneira autocrática, pelo ditador de plantão. Nós estamos falando em rever decisão pelo Congresso, com quórum elevadíssimo, com responsabilidade. Isso que nós estamos fazendo amanhã, se for um governo de direita, o que é óbvio, não é possível que vocês não acreditam nisso. Não é possível que vocês acham que vocês vão estar eternamente à esquerda no poder. Então vocês já estão defendendo a ditadura. Haverá um momento em que teremos governos de direita. E nós vamos admitir então que um governo de direita monte um STF de direita? Não tem que ter STF nem de direita nem de esquerda, mas hoje está tendo. A realidade é essa. Está tendo e precisa ter controle. E um dos mecanismos de controle é estabelecer claramente os crimes que nós estamos vendo eles cometerem e que haverá punição para esses crimes. E estabelecer também que o senhor presidente do Senado não tem o direito de simplesmente enfiar na gaveta o pedido de impeachment. Isso não foi dito aqui, isso está nesse projeto de lei. Pedido de impeachment tem que ter prazo para o presidente do Senado se manifestar. Porque hoje o presidente do Senado, infelizmente, tenho que dizer, inclusive, que votei nele, na esperança de que representaria dignamente os mineiros. Hoje, o que eu ouço em Minas é tristeza, vergonha, por enxergar ali uma atitude covarde e até de traição. Já pedi a ele, reaja, faça o que é certo, faça o que é justo, coloque em pauta o pedido de impeachment, coloque em pauta as matérias, como está sendo feita aqui na Câmara. E não tem nada de errado nisso, não é perseguição ao Supremo, isso é defesa do Supremo. Supremo enquanto instituição, é reação. Porque eu ouvi aqui de uma colega dizer, não, é porque lá agora virou a casa da defesa das minorias, ou seja, você perde na votação aqui, perde no Senado, a maioria decide uma coisa, aí você vai lá e diz, olha, a maioria decidiu, mas vocês são do lado dessa determinada minoria, revoga o que foi decidido lá. É assim o jogo democrático na visão dessas pessoas? É assim o jogo democrático na visão dessas pessoas. Então é inaceitável isto. Aí é preferível, e eu nunca defendi isso, é o equivalente a dizer, fecha o parlamento. Para que parlamento? Se o parlamento por maioria decide, mas depois basta ir lá e o Supremo simplesmente revoga porque não agradou a determinada minoria. Ora, eu respeito as minorias, mas governo de minoria ou de um só chama-se ditadura. Governo democrático é constituído por maioria, por isso que nós votamos essa semana passada. Nós votamos foi para eleger quem teve menos voto ou para eleger quem teve mais voto? Como é que se constitui uma decisão democrática? É pela maioria. E hoje o STF simplesmente ignora o nosso papel. Portanto, presidente, nós somos absolutamente favoráveis a esse projeto e eu acho que o parlamento está dando uma contribuição ao STF. Espero que a gente não precise usar nada disso. Que isso que está sendo feito aqui sirva para acordar o STF e para que eles sigam no caminho da Constituição. Nem da direita, nem da esquerda. O caminho do equilíbrio, como a justiça já pressupõe. O caminho do equilíbrio, da isenção, cego com relação aos interesses, mas muito firme com relação à aplicação da justiça, da lei e da Constituição.